Está começando nesta emissora o programa Mensagem da Cruz, da Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Bom dia, queridos. Nós estamos chegando para apresentar mais um programa, A Mensagem da Cruz, programa da Igreja Evangélica Palavra da Cruz, que tem o seu templo na Rua Acre, o número é 260, bem no centro de Sidrolândia. Quem vos fala nesta manhã tão especial sou eu, Pastor Cláudio Morandi. Que Deus abençoe a sua vida e a vida de toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre um tema bastante interessante para as nossas vidas. Eu quero falar um pouquinho sobre a calúnia. Você sabe o que é calúnia? Calúnia, ela é uma falsa acusação que fere a reputação de uma pessoa. Isso é calúnia. É uma difamação, é uma que fere de fato a honra da outra pessoa. Então vamos juntos, em nome do Senhor Jesus Cristo, tomar as nossas Bíblias. Vamos abri-la no Salmos 140, o versículo 11. Salmo 140, verso 11, assim diz a palavra de Deus: o caluniador não se estabelecerá na terra, ao homem violento o mal perseguirá com golpe sobre golpe. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te suplicamos a tua bênção para todos aqueles que nos escutam nessa oportunidade. Abençoa para que eles então conheçam a verdade da palavra. Pai, nós sabemos que a verdade dói, ela machuca, ela fere, mas ela cura e ela restaura. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não querem saber de ouvir a verdade. Elas querem ouvir palavras que são enganosas, desde que não as ferem. Pai, mas nós estamos aqui para pregar a tua palavra, doa a quem doer. E este é um assunto, Pai, que nós entregamos diante do Senhor e pedimos a tua bênção para que o Senhor de fato possa realmente nos tratar, nos curar deste mal que tanto nos aflige. Em nome de teu Filho Jesus nós oramos. Amém. Queridos, essa palavra calúnia, ela é uma acusação falsa contra a outra pessoa. A calúnia, a difamação, a injúria, ela de fato, ela prejudica a reputação de uma pessoa. O nosso Senhor Deus, ele falou ao povo de Israel lá na sua época, com grande veemência. Deus advertiu sobre o pecado da calúnia. Lá no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 16, está escrito assim: não andarás como mexeriqueiro entre teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Tá bom? Um mexeriqueiro é aquele que sai falando mal da vida dos outros. E a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, ela mostra que aquele que calunia a quem Deus defende, está decretando a sua própria morte. Foi justamente isso que aconteceu com os enviados por Moisés à terra prometida, que apresentaram aquele falso relatório difamando a terra que Deus havia preparado para o seu povo. A palavra fala lá em Números, capítulo 14, dos versículos 36 ao 37, a Bíblia declara que os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, difamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Eles difamaram, eles caluniaram, mas eles morreram de praga. Isto perante o Senhor. Por isso, meus queridos e amados ouvintes, a calúnia é uma espada de dois gumes. Por quê? Ela fere tanto aquele que é caluniado, como também aquele que calunia. E a Bíblia diz que o caluniador, ele será perseguido pelo mal, com golpe sobre golpe. Foi o nosso texto básico que lemos aqui no início do Salmo 140, versículo 11, que afirma que o caluniador não se estabelecerá na terra. Está vendo, irmãos? É a palavra de Deus. Agora, nada é mais vil do que a calúnia.
A calúnia, ela é fruto da velha natureza, de um coração ímpio, mesquinho, de um coração covarde. O seu objetivo é destruir a boa reputação, a dignidade e o decoro de uma outra pessoa. Existem pessoas que têm prazer em fazer acusações desairosas, injustas e sem fundamentos contra o seu próximo. O caluniador, ele tem prazer em fazer insinuações venenosas somente para denegrir a todo custo a moral de alguém que ele não gosta. Há pessoas que são movidas pelo espírito maligno, que têm prazer em causar danos às pessoas, imputando fatos desabonadores, injuriosos e degradantes, envolvendo exageros e absurdos, e também distorcendo a verdade até o ponto da mentira descarada. São muitos aqueles que estão cheios de injustiça, de malícia, de avareza, de maldade, possuídos de inveja, contenda, dolo, malignidade, sendo aí difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus. São pessoas insolentes, soberbos, presunçosos, são pessoas inventoras de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, são pessoas sem afeição natural e sem misericórdia. Agora, escute bem isto. O grande caluniador é o próprio Satanás. Porque foi o diabo quem criou desarmonia na comunhão que Jó tinha com Deus, você se lembra? Mediante ali aquelas falsas acusações. E é ele que continua acusando os escolhidos de Deus de dia e de noite, conforme diz o texto. Lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, a Bíblia diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, queridos, todo caluniador, ele é uma pessoa desleal, é uma pessoa perigosa, é uma pessoa traiçoeira e é uma pessoa covarde. O caluniador, ele realiza o seu trabalho sujo às escondidas. Sabe por quê? Porque ele não tem coragem de encarar a verdade de frente. E essa atitude sórdida e canalha, de modo nenhum pode ser suportada por Deus. Porque o próprio Deus vai dizer, no Salmo 101, versículo 5, ele diz assim: ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. Olha aqui, você que está me ouvindo nessa oportunidade, você que fica caluniando o teu próximo, as ocultas, saiba de uma coisa: Deus irá lhe destruir. O profeta Jeremias, ele sofreu na própria pele os efeitos das atitudes infames dos detratores, dos difamadores da mais baixa categoria. Todos eles são os mais rebeldes e andam por aí espalhando calúnias, são bronze e ferro, são todos corruptores. Você pode ler essa verdade em Jeremias capítulo 6, no versículo 88. Amados, o profeta ele comparou esses difamadores com um metal vil, de pouco valor, como o ferro e o bronze. Agora, aqueles que deveriam dar exemplo de natureza e probidade para a classe inferior eram os maiores praticantes de extorsões, roubos e assassinatos brutais entre o seu próprio povo. Não só envergonhavam a população com as suas perversidades, como também arrastavam a nação para as ruínas e a desgraça. Amados, essa é a situação calamitosa em nossa nação nos nossos dias atuais. Porque a perversidade ambiciosa daqueles criminosos recaiu sobre as suas próprias casas. A Bíblia diz tão claramente no livro de Provérbios, no capítulo 15, versículo 27, está escrito assim: o que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá.
O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa. Mas que odeia o suborno, esse viverá. Então, queridos, nós sabemos que existem homens gananciosos que não hesitam em aplicar métodos sujos, métodos desonestos para conseguir riquezas. Mas Deus, Ele amaldiçoa a riqueza mal adquirida. Nós temos o exemplo do que ocorreu com Acã. Aquele seu ato ganancioso foi a causa de sua ruína e desgraça da sua própria família. Veja o que ocorreu com Acã e a sua família no capítulo 7 de Josué. Confira depois aí na sua Bíblia. Agora, irmãos, é muito interessante quando o caluniador ele é liberto dessa natureza perversa e corrompida. Como que uma pessoa ela é liberta da sua calúnia? Não é frequentando uma igreja católica, evangélica, espírita. A religião não vai resolver o problema desse homem. O que vai resolver o problema desse caluniador é uma pessoa. Jesus Cristo é a resposta para o caluniador. E por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo ele veio a este mundo em carne com a finalidade de libertar o homem do seu pecado. Todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Por isso que tem pessoas mentirosas, caluniadoras, pessoas que fazem contenda entre os irmãos. Mas Jesus Cristo veio para libertar este homem do seu grande e pior inimigo, que é ele mesmo. Como é que Jesus Cristo fez isso? Vocês se lembram que quando Jesus Cristo foi crucificado, quando ele foi para a cruz, quando puseram a cruz no chão, crucificaram nosso Senhor sobre aquela cruz. Então, quando já tinham crucificado nosso Senhor, a cruz foi levantada da terra. Naquele momento em que a cruz foi levantada da terra, no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 32, está escrito: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Olha que lindo aqui, irmãos. Então, quando Jesus estava naquela cruz, erigida, a cruz levantada, Cristo ali pendurado na cruz crucificado, foi ali na cruz que ele atraiu o pecador, o caluniador, o desonesto, o mentiroso. Jesus nos atraiu no seu corpo na cruz para crucificar a nossa natureza de caluniador. Ali naquela cruz, eu tenho informação de que o Senhor Jesus não só morreu no meu lugar, mas eu também fui morto com Cristo na cruz. É isso que diz a verdade da palavra de Deus em Romanos 6,6. Lá está escrito assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Vocês observam que na cruz Cristo morreu, mas a mesma Bíblia que diz que Cristo morreu, também diz que eu morri com ele. O nosso homem velho foi com ele crucificado. Em Gálatas 2,20 vai dizer o seguinte: já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então o Senhor Jesus só pode viver em mim o dia em que eu crer, conforme diz as Escrituras Sagradas, que Cristo morreu, mas eu também estou crucificado com ele. Se eu estou crucificado com ele, ele morreu. Se ele morreu, estou nele, eu também morri. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia, glória a Deus, eis aí a nossa libertação. Que Deus te abençoe e revele essa palavra ao seu coração. Bom dia para você, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.